Salve, salve, turma! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E bem, galera, na videoaula de hoje a gente vai falar um pouquinho da importantíssima lei da gravitação universal proposta por ninguém mais, ninguém menos do que Sir Isaac Newton, beleza? Nas aulas passadas a gente viu um pouquinho sobre as três leis de Newton: inércia, a dinâmica e ação e reação, e agora a gente vai falar exclusivamente dessa também lei importante. Claro que Newton, né, quando desenvolveu a lei da gravitação universal, ele contou com o apoio de vários outros cientistas que também vieram estudando a respeito do assunto. Aristóteles, o grande filósofo grego, ele acreditava numa teoria, poderíamos dizer assim, né, que o universo era dividido em dois. Existiria para Aristóteles o universo até a Lua, que seria o universo sublunar, e depois o universo acima da Lua, que ele chamou de universo supralunar. E a galera então ficou pesquisando, né, analisando, estudando essa hipótese de Aristóteles para saber até que ponto isso é verdade ou não. Então, vários, né, antigos astrônomos e filósofos gregos andaram observando o espaço e tirando algumas conclusões. Porém, existiu três pessoas que ajudou bastante Newton para desenvolver a sua lei da gravitação universal: Galileu, Tycho Brahe e Kepler. Né? Galileu, por suas observações do espaço, principalmente com a ideia do heliocentrismo, e Tycho Brahe e Kepler devido à sua riqueza matemática, principalmente de Kepler. Kepler conseguiu matematizar muito bem a mecânica celeste. Então, existe até as três leis de Kepler, que não é um assunto que a gente vai, por hora, abordar agora nessa aula, mas essas três leis de Kepler foi importantíssimo para que Newton chegasse na lei da gravitação universal. Então, esse camaradinho de cima é o Tycho Brahe e o camaradinho de baixo é o Kepler. O Kepler era discípulo de Tycho Brahe e acabou herdando, todos os aparatos, podemos dizer assim, de Tycho Brahe para desenvolver as suas teorias em relação ao movimento dos planetas. Tanto que Newton, quando ele escreve a lei da gravitação universal, ele deixa uma frase bem clara que diz o seguinte: se eu enxerguei ao longe, né, se eu enxerguei tudo isso, é porque eu estava sobre ombros de gigante. E muito provavelmente, quando ele fala desses gigantes, é alguém relacionado como Galileu, até mesmo Kepler ou Tycho Brahe, beleza? Então, a partir das leis de Kepler, Newton mostrou que tipos de força devem ser necessárias para manter o planeta em suas órbitas. Ele calculou como essa força deveria ser, e aí foi provando, né, como é que funcionaria a mecânica celeste, né, como é que o planeta fica preso ao Sol, né, e principalmente, né, refuta a teoria de Aristóteles, porque ele vem, né, com a lei da gravitação universal e o objetivo mesmo era unir o universo. Aqui rapidinho, moçada, eu só queria deixar para vocês aqui, ó, um spoilerzinho das leis de Kepler, a importância que Kepler teve, que, por exemplo, Kepler define o tipo de órbita que o planeta executa. Até então, a galera achava que a órbita era circular, mas não. A órbita do planeta é uma órbita elíptica, é uma elipse. É como se fosse uma bola de futebol americano, com uma circunferência achatada. Então, o planeta gira em torno do Sol em órbitas elípticas. A região mais afastada se chama de afélio, a região mais próxima é o periélio. E aí ele teve uma descoberta também interessante, que era o seguinte: o planeta em torno do Sol, ele se movimenta o movimento dele é movimento de forma variada. O planeta acelera quando aproxima do Sol e desacelera quando afasta. Agora a ideia é o seguinte: na época, né? O que mantém o planeta em órbita? O planeta fica em órbita, ok, circular, mas o que mantém ele? E aí que vem a lei da gravitação universal. Newton propõe que existe uma força gravitacional que o Sol faz no planeta, que eu vou chamar de F. E aí, para toda ação, existe uma reação, né? A terceira lei de Newton. Então, deve existir uma força que o planeta faz no Sol, que eu vou chamar de menos F. Não que a força seja de fato negativa, o menos ali por causa do sentido contrário. Então, essa força gravitacional que existe entre esses dois corpos, no caso o Sol e o planeta, mantém ele nessa órbita.
Ah, Orlando, o planeta não vai em direção ao Sol, vai colidir com o Sol? Não. Essa força é para manter o planeta na sua órbita. Então, Newton, analisando o movimento descrito pelos planetas, apresentou uma explicação coerente e sustentável na qual mostrava que o movimento desse planeta estava baseado na lei da atração desses planetas. Então, basicamente, a lei da gravitação universal é uma lei que determina a força de atração entre os corpos. Beleza? Bom, aí vem a história da maçã, né? Sempre que se fala da lei da gravitação universal, a maçã vem na jogada. Orlando, o que tem a ver a maçã com a história toda? Supostamente a maçã tenha caído na cabeça de Newton, tem essas coisas, essa história toda, mas não tem prova que de fato a maçã tenha caído. Mas a ideia é a seguinte, moçada, ó, deixa eu pegar aqui a caneta vermelha, rapidão, ó. Suponha que você tem ali o pé de maçã bonitinho, e aí eu vou pegar essa maçã, tá até coloridinha aqui já, ó. Suponha que essa maçãzinha que tá ali em cima, ó, ela caia. Bom, a ideia, a tendência, é ela continuar ali presa ao pé de maçã. Então, se essa maçã caiu, é porque existe uma força que puxou ela para baixo. E de fato, essa força existe, que é a força peso. É a força que a Terra faz na maçã. Então, se existe uma força que a Terra faz na maçã, que eu vou chamar de F, e aí para toda ação existe uma reação. Existe uma força que a maçã faz na Terra, que eu vou chamar de menos F. E essas forças, galera, elas são iguais. Ou seja, a mesma força que a maçã puxa a Terra puxa a maçã. Mas de fato é mais fácil colocar a maçã em movimento. Então, de fato, a maçã cai em direção à Terra. E nunca que vai ser a Terra cair em direção à maçã. Seria algo até muito estranho, né? Você segurar a maçã e do nada a Terra grudar nela. Então, por inércia, é mais fácil colocar a maçã em movimento. Então, logo ela cai em relação à Terra. E de fato existe uma força de ação e reação entre a Terra e a maçã e a maçã na Terra. E aí Newton pensa o seguinte: cara, será que dá para montar uma analogia da maçã em relação à Terra e à Lua? Então a gente tem aqui a Terra com a sua determinada massa, que eu vou chamar de mzão, e aqui a gente tem a Lua, que eu vou chamar, né, a massa da Lua de mzinho. E existe entre esses dois astros uma distância, de fato, uma distância que eu vou chamar de d. E aí Newton pensa o seguinte: existe uma força que a Terra faz na Lua, ele chamou de força F. Para toda ação, uma reação. Então tem que haver uma força que a Lua faz na Terra, que eu vou chamar de menos F. E eu volto a repetir: não que a força seja negativa, é o sentido contrário. Então, esse par de força ele chama de força gravitacional. Então, existe uma força gravitacional entre a Terra e a Lua que mantém a Lua presa na órbita da Terra. Não é é uma força atrativa, mas que não é para a Lua vir em direção à Terra. Na verdade, a Lua ela está em constante queda, mas não em direção à Terra. Cada instante que passa, a Lua cai formando a sua órbita. A mesma coisa em relação à Terra para o Sol. A cada instante que passa, a Terra não cai em direção ao Sol, né? Ela cai formando a sua órbita elíptica, como Newton, como Kepler propôs. Então, em resumo, galera, a lei da gravitação universal, Newton propõe essa lei com um objetivo muito claro de unificar o universo, acabar com essa história de supralunar e sublunar de Aristóteles, e ele fala o seguinte: todos os corpos em virtude do universo se atraem, então é uma força atrativa, diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, aquele mesmo desenho anterior aqui, ó, eu estou relacionando a Terra, opa, passei demais, a Terra com a Lua, eu posso relacionar, deixa eu voltar para vocês verem, ó, Terra com a Lua, eu posso fazer essa relação do Sol com a Terra. O Sol é o astro de maior massa, então ele gera um maior campo gravitacional. E a Terra, o de menor massa. Então ela vai ter aqui um menor campo gravitacional. Deixa eu colocar aqui o Mzinho aqui, ó. A caneta falhando. Mzinho, menor campo gravitacional. E aí existe uma força, tá vendo? A mesma força que o Sol atrai a Terra atrai o Sol, mas de fato é uma força para manter a Terra em órbita em torno do Sol.
E aqui seria a fórmula, né? O postulado em cima de uma fórmula. A força gravitacional é igual à constante gravitacional vezes o produto da massa dividido pelo quadrado da distância entre o planeta e a Lua, ou entre o Sol e o planeta. E aí, turminha, vale lembrar que essa força é uma força muito fraca, ok? É uma força muito fraca, então, é, por essa constante aqui ser um número muito pequeno, apesar das massas serem altas. E aí tem uma relação interessante que eu queria que vocês lembrassem sempre, que é a sutil diferença entre a gravidade e a força gravitacional. Moçadinha, presta atenção. No caso da maçã aqui em relação à Terra, né, a maçã, deixa eu pegar o pincel preto aqui, que vai ser melhor para vocês verem. Ó, beleza. A maçã, ela tem uma determinada massa, eu vou chamar ela de M, ok? Uma massa M. Deixa eu melhorar esse M aqui. M. E existe uma força gravitacional quando ela cai, que a gente chama de peso, ok? Bom, para existir essa força, tem que existir um campo gravitacional. Então, de fato, a Terra gera esse campo gravitacional, que a gente chama de G, que vai acelerar os objetos para o centro dela. Porém, a força gravitacional é quando a gente tem interação entre dois ou mais corpos. Sempre que você escutar essa palavrinha força, força requer interação entre dois corpos. Então, se eu tenho ali a Terra e a Lua, como é que eu faço para poder calcular a força gravitacional de interação entre os dois? Vem pincel branco. Ó, a força gravitacional foi a que Newton propôs. A força gravitacional vai ser igual à constante gravitacional G, a massa da Terra, que é maior, a massa da Lua, que é menor, dividido pela distância ao quadrado. Ah, galera, tem um detalhe que eu lembrei agora. Quando a Lua está próxima da Terra, a força gravitacional aumenta. E aí, um dos efeitos da força gravitacional que existe entre a Terra e a Lua é o aumento da maré. Quando você vai à praia, por exemplo, você repara que de tardezinha a maré fica cheia. Tomar uma água aqui. A maré fica cheia, né? Parece que aumenta o volume de água, porque a Lua está passando um ponto mais próximo em relação à Terra. E aí a força gravitacional fica maior, porque a distância fica menor. Mas, Orlando, como é que eu faço então para calcular esse campo gravitacional? É o seguinte, galera, ó, essa força peso é igual à força gravitacional, porque elas são de mesma natureza. A força peso é dado pela massa vezes a gravidade. E a força gravitacional eu coloquei no ladinho, ó, é a constante gravitacional, é a massa da Terra vezes a massa do objeto menor sobre a distância ao quadrado. E aí, se eu for analisar essa fórmula, eu posso simplificar essa massa menor. E nesse exemplo, galera, é justamente a massa da maçã. Então, a massa da maçã não importa na queda, o que importa é o campo gravitacional. E aí, qual é a conclusão que eu chego? Que o campo gravitacional dos planetas depende da constante gravitacional, da massa do planeta e do raio dele, ao quadrado, ok? Então, essa formulazinha que eu coloquei aqui, ó, é para descobrir o campo gravitacional. Então, o campo gravitacional, ele interage com os corpos que estão na superfície da Terra, e a força gravitacional é essa relação, né, onde você tem a força atrativa que puxa os objetos para o centro da Terra. É muito comum a gente usar como analogia gravidade e força gravitacional, mas tem uma pequena diferença. A gravidade seria um campo e a força, obviamente, seria uma força de campo. Tranquilo? Bom, aqui tem um campo gravitacional de alguns planetas, ó, e do Sol, por exemplo, ó, a gravidade no Sol é de 273, na Terra é aproximadamente 9,8, e aí você vê, por exemplo, o Júpiter é 25, e aí cada planetinha tem o seu campo gravitacional, porque o campo gravitacional, como eu disse aqui atrás, ó, ele depende da massa do planeta e do raio dele, ok? Então cada planeta vai ter um determinado campo gravitacional. E aí a gente tem aqui alguma aplicação, né? Por que a gente tem que saber disso? Tá, mas então só os planetas e outros corpos enormes sofrem atração gravitacional? Não. Todo corpo que tem massa sofre atração gravitacional. Só que, como eu disse para vocês, é uma força muito fraca. Você não vai sair atraindo objetos por aí. Beleza?
Por que então que eu não atraio objetos ao meu redor? Bom, na verdade você atrai. Entretanto, a massa e a sua massa e a massa dos objetos que estão perto de você é muito pequena. Sendo assim, a força gravitacional vai ser irrisória, vai ser um valor muito pequenininho, beleza? Mas para que serve essa lei? Para você lançar um satélite, por exemplo, no espaço, você precisa conhecer a lei da gravitação de Newton. Para você manter um satélite em órbita, você precisa conhecer a lei da gravitação de Newton. Para você calcular o tempo que um asteroide vai levar para passar em torno da Terra, você precisa conhecer a lei da gravitação de Newton. Então, a lei da gravitação universal de Newton ele prevê vários fenômenos astronômicos. Beleza, turma? Bom, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. E eu fui, moçada.